Então, bom dia. Eu sou o professor Marcelo Zanetti, professor da Universidade Federal de Santa Maria, né, coordenador do projeto Observatório. Eu estou aqui com o meu colega, o professor Rogemar Riffel, da UFSM também, né, acompanhando o lançamento do Telescópio Espacial James Webb. Né. O professor Rogemar tem, inclusive, proposta de compartilhamento de tempo de observação aprovada para participar para ter uma observação realizada pelo James Webb. Então, eu vou passar a palavra aí para o professor Rogemar. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Estamos todos ansiosos, aguardando o lançamento do telescópio. Vamos compartilhar nossa ansiedade com vocês aí, através do projeto Observatório. Alguns minutinhos para o lançamento, então vamos todos acompanhar esse momento. Lançamento que já foi adiado algumas vezes, né? Hoje está confirmado e, segundo o cronômetro, menos de 5 minutos aí, 2 minutos, acho. Né? A gente vai acompanhar a contagem regressiva e torcer para dar tudo certo. Por conta do Natal, né, feriado de Natal e os adiamentos, acabou atrapalhando. A gente queria fazer uns comentários mais elaborados, né, acompanhar um pouco mais a preparação do lançamento, mas como teve esses adiamentos e coincidência do lançamento com o Natal, isso complicou nossa vida, porque está todo mundo aí em algum lugar do interior do Brasil. Então o telescópio vai ser lançado no foguete Ariane 5, foguete que é operado pela Agência Espacial Europeia, mas o telescópio em si também é uma parceria com a NASA, né? Por isso que a gente está acompanhando aqui o feed streaming da NASA. Inclusive a gente pediu autorização para a NASA para poder retransmitir a gravação, né? Porque de outra forma a gente não teria autorização e essa live poderia ser derrubada. Atenção, com mais 1 minuto. Rogemar, 1 minuto. Thumbs up from Jean-Luc Voyer. All systems are go. We're inside a minute now. T-minus 50 seconds and counting. Menos de 1 minuto agora para o lançamento. The Vulcan 2 engine will ignite. Turbo pumps will come up to flight speed for 7 seconds. Eles estão descrevendo aí a sequência de passos até o lançamento. O lançador ali na Guiana Francesa, né, no espaço-pôr de Kourou. A gente está observando agora o foguete Ariane 5. É uma gaiola de Faraday em volta, né, para evitar descargas eletrostáticas. Essas antenas aí justamente é um para-raio, basicamente. E ali a coifa com a carga útil, né, o telescópio James Webb. 9, contagem regressiva. 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. E decolagem. And we have engine start. Agora torcer para dar tudo certo na ascensão. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching the hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program reported. Vamos aguardar aí os comentários da NASA, né? Ver se o lançamento nominal, parâmetros nominais. Vehicle performance is nominal. Então quer dizer que está tudo dentro do planejado. Por conta do céu nublado, acho que eles não vão conseguir acompanhar a ascensão do foguete aí com câmeras. Então eles estão acompanhando só a telemetria, né, que são os dados enviados para a estação de recebimento. Inclusive agora numa etapa aí interessante do lançamento, ele passa a ser, pode observar que a próxima estação de rastreamento é o centro de lançamento da Barreira do Inferno, lá no Rio Grande do Norte. Pode ver aí aqui na parte inferior aí
da tela que ele está chegando, ele vai chegar, uma parte do rastreio dele é feita pelo centro de lançamento da barreira do inferno. Todos os lançamentos da ESA que partem de Kourou, eles são acompanhados pelo CLBI, né, o centro de lançamento da barreira do inferno. Então agora a gente está vendo uma animação do lançamento, né, de acordo com os parâmetros atuais. About 40 seconds away from shutdown of the solid rocket boosters. Então, assim que os boosters, né, esses foguetes laterais, terminarem de queimar, ele entra numa nova fase ali da ascensão. Então, o foguete continua acelerando. Tudo está de acordo com o planejado. Separação dos boosters confirmada. We have confirmation of solid rocket booster separation from Jean-Luc Voyer. This coming at an altitude of 44 miles. The Ariane 5 and James Webb traveling almost 5,000 miles an hour. O CLBI, né, ele, na verdade, ele faz a telemetria, ele recebe parte da telemetria do Ariane. Quer dizer, todos os dados, para eles saberem se os parâmetros de operação estão nominais, né, de acordo com o planejado, eles precisam acompanhar a ascensão e os dados que ele envia. E as antenas ali de Kourou, elas têm um alcance limitado, então você vê que tem uma rede de antenas monitorando esse lançamento. Por isso é interessante o CLBI, que ele é o próximo na sequência. And let's go down to the floor in the Jupiter Control Center to Raphael Chevrier of Ariane Space. Raphael, so far so good. Hi, Rob. So far so good. Everything is nominal. A abertura da coifa. Attitude and trajectory of the Ariane 5 is going perfectly well. As you can see also on the yellow. O foguete já está bem acima ali da parte densa da atmosfera, né? Já se considera vácuo ali a 136 quilômetros de altura. Por isso ele abriu a coifa, não tem mais atrito. Ele se livra de peso para ter mais eficiência nos propulsores. And Raphael, this is a view from the upper stage camera called the Vicky Cam. Agora estão mostrando uma câmera interna. This is on about a 20-second delay or so because the way the imagery is processed here in the control room. Estão falando que tem um delay ali de 20 segundos até processar as imagens, né, e poder disponibilizá-las pela internet. Its journey to the Lagrange point, the L2 point. E aí, o destino do foguete é o ponto lagrangiano, né, que é um ponto ali de equilíbrios entre as atrações gravitacionais do Sol e da Terra. Sistema Sol-Terra. E aí a gente volta para a animação do foguete. 9:20 a.m. Kourou time, 7:20 a.m. Eastern time. The Ariane 5 and James Webb, 181 kilometers in altitude, 450 kilometers downrange from the launch site here in Kourou. Todos os parâmetros nominais, né? Ou seja, tudo dentro do planejado. 5 minutes, 12 seconds into the flight. We have about 3.5 minutes to go in main stage or first stage performance. And again, you can see at the bottom of your screen the yellow plot line overlaid over the green line, meaning we are right on course, right down the pipe. E inclusive as trajetórias, né, planejadas e a trajetória sendo percorrida pelo foguete também estão dentro do planejado. All telemetry data are now received by the Galileo tracking station, which is close to here, where we are in Kourou. It will track the launcher up to the ignition of its upper stage, and then we'll have the natal station in Brazil. Agora estão falando que estão recebendo dados da estação de rastreio lá do centro de lançamento da barreira do inferno. Libreville and Malindi, one on the east coast, the other one on the west coast.
And the one on the west coast, Malindi, you can see that the satellite will be, the telescope will be separated moreover. Então veja ali, eles estão mostrando justamente a próxima estação de rastreio que é em Natal, né? O CLBI. Uma estação muito importante aí para os rastreios lançados pelos lançamentos lançados a partir de Kourou, porque geralmente os veículos ainda estão em ascensão e eles estão fazendo a troca de estágios, né? Eles ativam um estágio, reativam o próximo. Então isso gera dados de telemetria muito importantes para as estações terrenas verificarem se o foguete está operando dentro do planejado. Porque qualquer desvio de trajetória, né, ou de operação pode trazer risco, né, para o solo, né, caso eventualmente o foguete tenha uma falha catastrófica. Então eles precisam ficar acompanhando para fazer, por exemplo, uma terminação de voo, né, ou seja, explodir o foguete, caso ele siga uma trajetória que ofereça risco, né, mas não é o caso, né, está tudo dentro do planejado. E ele já está a 230 km de altitude. E já percorreu, né, horizontalmente ali mais de 1.000 quilômetros. Está chegando agora no CLBI. Veja ali na próxima estação de rastreio. That will lead to the deployment of its solar array and the initiation of generation of electrical power for the telescope. About 30 seconds away from main engine cutoff. Em menos de 30 segundos eles vão cortar o motor principal. For the day from the Range Operations Manager, Jean-Luc Voyer, as we stand by for main engine shutdown and separation. Vai ocorrer uma separação de estágio. Desligado o motor, já receberam os dados. E agora uma separação de estágio, separado. Extinction do l'UPC. E agora é o estágio final que vai levar o James Webb para o seu destino final. And Raphael Chevrier down in the fishbowl. So far, so good. Yes, Rob, we have the confirmation of the separation of the main stage and the ignition of the upper stage. Confirmado, tudo nominal, dentro do planejado. Agora ele está dentro da área de cobertura das antenas de telemetria e rastreio lá do CLBI. O pessoal lá no CLBI provavelmente está intensamente ali trabalhando agora, acompanhando esse lançamento. A gente esteve lá em novembro agora e visitou, inclusive, as estações de rastreio. Eles fazem um trabalho lá muito interessante, muito importante, aí uma colaboração internacional bem interessante. And a short time from now, the so-called sawtooth maneuver will get underway. Again, like rocking a baby in a cradle, this will be a maneuver to keep Webb's optics protected from overheating, Luce. Exactly, Rob. Like baby in a cradle. You can see here Webb attached on top of Ariane 5 upper stage with a very specific configuration. Of course, it will be different during its lifetime, but for the time being, its sun shield is folded and not yet fully protecting the observatory. A number of testing studies have been performed by the mission teams in Europe, in the US, on the thermal conditioning inside the telescope and the way the rays of the sun would propagate and interact with sensitive equipment inside the telescope. Maintain this thermal conditioning is really key before separating this telescope. And in particular, we know that one face of the telescope cannot face the sun. That's why to produce these right thermal conditions inside the Webb, a specific roll law
has been designed, what we call the sawtooth approach. And if you are watching carefully to these images, you can see on this animation, you can see that the tudo nominal. 30 degrees on one side, then 30 degrees on the other side, going back and forth this way to maintain this perfect thermal conditioning for the telescope. It's worthwhile noting that after Webb separates from the upper stage of the Ariane 5 rocket, which continues to perform in excellent fashion, coming up on the 12-minute mark into the flight, the telescope controllers will be taking the baton, if you will, from the mission controllers here in Kourou. The first steps will be the opening of fuel valves, a pair of fuel valves, to start flowing fuel to Webb's onboard thrusters. They then will power on the valve drive electronics. Those are powered on in preparation to control and fire those thrusters when required. Agora estão explicando quais são os próximos passos, né, para a ativação do James Webb, para colocar ele em operação. E até então, tudo dentro do planejado, todos os parâmetros nominais. Who's at the Space Telescope Science Institute at Johns Hopkins in Baltimore. Seated right behind him in that control room is Alicia Starr, a pair of stars helping to guide agora vai descer a zona de rastreio, de cobertura do CLBI, agora está entrando na próxima estação. Once the solar array is deployed and declared power positive, then 3 out of the 4 hold downs for the aft deployed radiator will be released to prevent binding due to the cool down of the telescope's composite structure. The contamination control heaters will be enabled to protect instrument optics on Webb from any water ice condensation as they cool down. The actuator drive unit will be powered on. This particular mechanism helps with heater control, a fine steering mirror, preventing water ice condensation, later to be used to position each of the mirror's segments. All 6 reaction wheels and the wheel drive electronics will be powered on for Webb, and that will be the precursor to the attitude control system using those reaction wheels. Agora eles estão, inclusive, explicando ali o funcionamento do controle de atitude do telescópio, né, que é feito através de rodas de reação. E a atitude é justamente como que você altera a orientação do telescópio para ele apontar para diferentes alvos para a realização das observações, né? Então você tem que ser capaz de apontar o telescópio, e isso será feito através de rodas de reação. Basicamente são rodas pesadas que ficam girando, e aí a aceleração e a desaceleração dessas rodas geram torques que fazem o James Webb rotacionar em torno dos seus eixos de rotação. E aí com isso você consegue posicionar ele para apontar para qualquer alvo de interesse aí das missões para as quais o James Webb foi will allow the launcher to benefit and the upper stage to benefit of the gravity effect and to increase its velocity until it reaches the thermal threshold. It's about to reach it, or even already reach it now, and it will go up. And now it will go up and up to the separation of the Webb telescope. It will separate the Webb telescope on a highly elliptic orbit, but still around the Earth. The telescope will be released, inserted on an orbit around the Earth, with an apogee, a very high apogee above 1 billion. Trajectory nominal is reported by Jean-Luc Boyer. You see him in that view. Trajetória continua dentro do planejado. Some 4,500 kilometers downrange from the launch site here in Kourou, moving at more than 8 kilometers per second, right on the plot, right on the trajectory, everything looking great. We are about 9 minutes away from the completion of upper stage ignition. It's shut down, and then about a 2.5 minute post phase before Webb will separate. Observatory separation will be called out. You'll be hearing those calls. Em 9 minutos vai ocorrer a separação desse estágio que está ativo agora.
at the Space Telescope Science Institute at Johns Hopkins through solar array deploy and the declaration of a power-positive spacecraft. James Webb, of course, will be traveling well beyond the moon to a distance of about 1 million miles away from Earth, settling into a highly elliptical, halo-like orbit to begin its astronomical observations. O James Webb vai ser posicionado mais ou menos 1 milhão de quilômetros da Terra, né? Então, a Lua está a 300 mil quilômetros, então 700 mil quilômetros além da Lua. Traveling some 21,000 miles an hour. We're about 8 minutes away from upper stage shutdown. The stage has performed as planned. No issues reported. The launch occurring at 12:20 Greenwich Mean Time, 9:20 Kourou time, 7:20 a.m. Eastern Time on this Christmas Day. Very smooth. The velocity you just mentioned is very important, Rob. The velocity you just mentioned at separation of the telescope is very important. It will be slightly below, okay, I give it in kilometers per second, but it will be slightly below 10 kilometers per second, because it's important that the satellite, the telescope, is not inserted on an escape orbit. It will be placed on a terrestrial orbit so that there will be time for the early phase operations on the E aí o cuidado todo aí com essa trajetória que vocês viram, que ela teve uma ascensão, aí ela reduziu a altitude, agora está ascendendo de novo, é para ele não pegar uma trajetória de escape, né, da influência da Terra. Então, eles estão ali colocando ele numa trajetória que vai levar ele para o ponto de Lagrange. Normalmente, né, os foguetes sobem, eles não decaem, né, no meio da subida. Então isso daí foi uma trajetória planejada justamente para poder alcançar o ponto lagrangiano, que é onde ele vai ficar, onde é o destino final dele. 18.5 minutes into the flight. 18 minutos já de voo. Here in Kourou. NASA officials, European Space Agency officials, Arianespace officials, all watching telemetry very carefully. And as the upper stage continues to burn nominally and sheds fuel, the acceleration uphill for the James Webb Space Telescope continues to increase as we approach the 20-minute mark into the flight. Again, upper stage cutoff is scheduled at the 24-minute, 51-second mark into the flight, about 5.5 minutes from now. After the cutoff of this main engine, as you said, Rob, we will have a short ballistic phase, a short coasting phase that will, when the upper stage will rely fully on its what we call the attitude and roll control system, and it will adjust its attitude so that during this small ballistic phase, all the requirements from the telescope are fully met. And that at the separation, when there will be the separation, the conditions will be very smooth and as requested for the telescope. Beginning of life. Today's countdown was as flawless as you can imagine. The weather was perfect all the way through the early morning hours, through the fueling process of the vehicle. The weather's been a bit dicey here in Kourou over the past few days, but everything fell together on this Christmas Day to send a new present to the world's astronomer. 20 minutes, 40 seconds into the flight. Trajectoire normale, tous les paramètres à bord sont normaux. All parameters nominal as reported by Jean-Luc Voyer, the Range Operations Manager. Ó, voltei, tive que mutar o microfone aqui porque eu coincidiu com o Natal, eu estou viajando e
tive que parar num posto de gasolina e tinha uma van com o motor ligado aqui do lado. Faz parte da divulgação. No feriado de Natal as coisas complicam um pouco. As estradas até que estão bem tranquilas. No dia de Natal sim, né? Geralmente é tranquilo. E aí continuam os parâmetros nominais, né, pelo que eu consegui ouvir. The telemetry of the launch vehicle is acquired for the time being by the Libreville tracking station on the western coast of Africa. Flight control is nominal, the trajectory is fully normal, fully as expected, as you can see on the plot with the yellow plot over the green one, that is the expected one. 22 minutes into the flight. Less than 3 minutes of powered flight remaining. Smooth flight control. Então já consegue ver ali a trajetória que ele está fazendo, né? Tem ali do lado direito embaixo, né? Ele está uma ascensão agora, né? Para ver ali. Everything nominal reported by the range operations manager. Que agora ele está se distanciando mais. Uphill for the James Webb Space Telescope to put it at the proper position in the sky, so that it can escape from the Earth, basically head beyond the Moon towards its final orbit for its commissioning activities that will be the dominant feature of all of the operations from the Space Telescope Science Institute over the course of the next several weeks. And the launch operations manager announced the acquisition. Então a gente está aguardando eles colocarem o telescópio na trajetória final, né? Ele vai demorar ainda uns dias para chegar no destino, né? Mas o importante é colocar ele nessa trajetória e assim que isso encerrar, aí acaba, né, a missão de hoje, né? E o papel do Ariane no lançamento. Eles vão fazer agora uma série de testes, né, antes do telescópio entrar em operação, né? Ainda ele vai primeiro chegar no destino, e quando ele chegar no destino eles fazem uma série de testes, são os testes de comissionamento, né? Dando tudo ok, tudo diagnosticado como nominal. Aí ele começa a ser operado. A demora para essas primeiras observações é na escala de alguns meses. The upper stage continues to function perfectly. It's been a smooth ride for the James Webb Space Telescope. Aí começam esses testes e depois vem as observações. Trajetória nominal. As primeiras imagens, as primeiras observações com o telescópio James Webb devem aparecer daqui a alguns meses somente. E é legal mencionar que todas as observações, todos os dados serão imediatamente públicos. Esses primeiros dados, então qualquer pessoa tem acesso, pode baixar esses dados. Então, as primeiras imagens, assim que forem obtidas, elas serão prontamente divulgadas para todo mundo. Exatamente. Uma nova era da astronomia do infravermelho. Exatamente. Vai conseguir observar galáxias muito mais distantes e complementar vários estudos realizados com o telescópio Hubble e com o telescópio Spitzer, que era um telescópio operado em infravermelho. Então está todo mundo aguardando por esses primeiros dados do telescópio James Webb, que certamente irá revolucionar novamente a astronomia, assim como o telescópio Hubble fez na década de 90. We have entered the coasting phase, the ballistic phase, that will last for a little more than 2 minutes. Em cerca de 2 minutos, eles vão entrar na fase final. In Baltimore, confirming that all of the function parameters for the James Webb Space Telescope have been loaded on board the telescope. We are expecting Webb separation at the 27-minute 7-second mark here into the flight.
just over a minute from now, springs will gently push Webb away from the upper stage of the Ariane 5. As it moves further and further away from the upper stage, there'll be what we refer to as a collision avoidance maneuver. Então agora o motor do estágio final já está desligado e eles só vão realizar uma separação através de um dispositivo mecânico. The upper stage will leave the trajectory of the telescope and makes a special maneuver to pass the telescope and heads Então, isso é uma manobra delicada. Tem que ser feita com cuidado para não alterar a atitude do James Webb, evitar colisão e avaria nos equipamentos. And we're about 17 seconds away from Webb separation. Separado. Séparation Webb Space Telescope. Go Webb! É isso aí. Go Webb! Agora é só aguardar. Já está na velocidade escape, trajetória correta. Agora a inércia vai levar ele até o ponto de Lagrange. It was a perfect ride to orbit. And all of the separation sequence events are running in good fashion according to the telescope controllers. And there is the view from the upper stage camera on the Ariane 5 looking at the James Webb Space Telescope as it moves. Linda imagem do James Webb através do último estágio. Olha só. Fantastic pictures of this telescope. Go Webb, go Webb. Yes, go Webb. Ironically enough, as we marvel on this view from the upper stage camera, this will be humanity's last view of the James Webb Space Telescope as it moves to its workplace about 1 million miles away from Earth. Yes, right, Rob. Impressive, fantastic pictures. Yeah. Now we'll be hearing shortly from the Mission Operations Manager of the Space Telescope Science Institute, Carl Starr, who will be calling out the procedures that will lead to the deployment of Webb's solar array. E agora a abertura das velas solares. And down in the fishbowl where there is jubilation, let's go to Raphael Chevrier of Arianespace. Do guarda-sol. Guarda-sol, isso. And before we do that, Raphael, a bit earlier than planned, but there is the solar array having been deployed. James Webb now has its array out as we stand by for a confirmation that it is power positive. Então isso aí é o esqueci o nome certo, mas é o gerador de energia do satélite, né? É o painel solar. Então, isso aí é parte importante aí, fundamental da alimentação dos sistemas eletrônicos de James Webb, né? Que o painel se desdobrasse e começasse a operar. Então, eles já desdobraram o painel, agora estão aguardando para ver se o painel está operando dentro dos parâmetros. This is it. We have witnessed the confirmation that Ariane 5 has safely delivered Webb into space. The upper stage is now being placed on a safe escape orbit around the sun, but honestly, I've got to tell you that these images are absolutely incredible, and well, it may be the end of the mission for Arianespace, but it's only the beginning of the journey for Webb. It's now on its way to the Lagrange point. Congratulations to all the team involved in the flight. Really, there is no words to describe the immersion that is happening right now in the fishbowl. So
All I can say is good luck, Webb, and bring us incredible data from the deep universe. At that point, our sequence will continue. Well, Raphael, congratulations on a perfect ride to orbit from the Ariane 5 out of Kourou here today. A view here in the Space Telescope Science Institute. Their work just beginning on a new era of scientific observations. Luce Fabregat, it was a smooth ride to orbit. Everything went by the book, almost like a simulation, without any problems. And we thank you for all of your insight throughout the course of the day. Então eles estão confirmando que tudo deu de acordo com o planejado. Tremendous jubilation here in the control center. You're looking at Jean-Luc. Pessoas todas emocionadas ali no centro de controle. Você consegue perceber nas vozes deles. For the world's astronomers as the James Webb Space Telescope begins its life heading towards deep space. With that, we're going to go back to the floor now to Katie Haswell. Katie, we did our thing. It's up to you now. Oh my goodness. Acho que é isso aí. Agora não tem mais nenhuma manobra para ser realizada. Agora é só aguardar que o telescópio conta tudo bem e que os primeiros dados e que ele revolucione a astronomia como do céu. Vou encerrar aqui o compartilhamento da tela para a gente se despedir, então. Pode colocar no mudo aí. Pronto, terminei. Então, é isso aí. Muita emoção. Confesso que fiquei emocionado ali na hora que você parou. Muita ansiedade, aguardando os instantes finais, mas correu tudo bem e esperamos que continue assim. Nos próximos dias, próximos meses, a gente vai começar a obter os primeiros dados. Muito bacana que tenha corrido tudo bem. Então, palavras finais aí, Rogemar? Agradeço a todos que acompanharam, dividiram esse momento muito importante para o nosso projeto, para o grupo da UFSM, que estava bastante ansioso com o lançamento, como o Marcelo mencionou lá no começo, vamos utilizar o telescópio, então todo mundo ansiosíssimo aguardando o lançamento, e agradeço a todos que viram e acompanharam ao vivo, outros que vão assistir esse vídeo que vai ficar no YouTube. É muito bacana acompanhar todo esse processo dentro do projeto Web Observatório, que já teve outra live sobre o telescópio, enfim, muito legal. Então, obrigado a todos que acompanharam. Obrigado, Rogemar, também quero agradecer a todos aí que acompanharam, desculpar também pela dificuldade que a gente teve para conectar, mas por conta desses adiamentos, né, ela estava previsto para dia 22, né, aí depois adiou para 24, aí finalmente botaram bem na data do Natal, né, e aí Natal é complicado para todo mundo, sempre a gente acaba ficando fora dos nossos locais de trabalho normal, né, e aí fica difícil conciliar tudo, né, mas acho que deu certo, né, foi tudo ok, conseguimos pelo menos transmitir ali os momentos finais ali, pré-lançamento, e acompanhar toda a trajetória, né, até a confirmação que estava tudo ok com o James Webb, né. Então, só desejar então Feliz Natal, boas festas para todo mundo, e a gente se vê em janeiro aí nas próximas lives do Web Observatório. Então, um abraço para todo mundo, tchau, tchau.